começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Você pode assistir de qualquer lugar do mundo na internet, acessando o nosso site www.boasnovas.tv, também baixando o nosso aplicativo para iPhone e para Android. Aí você, além de assistir ao vivo, pode também ver todos os outros programas por demanda. Você pode até fazer uma pesquisa, bota o nome do programa, o tema. Por exemplo, hoje falamos sobre profecia, o dom da profecia e os profetas dos dias de hoje. Se você for no aplicativo botar profeta ou profecia, você vai achar o programa de hoje para assistir e participar conosco. Durante o programa, você já conhece, aqui embaixo colocamos os contatos para você interagir com o Antenados na Geral, mandando uma pergunta, tirando uma dúvida, concordando ou discordando de tudo aquilo que é debatido aqui no programa de hoje. E para falar um pouco sobre o dom da profecia, como ele é usado hoje, será que existe uma diferença entre o profeta, talvez no Antigo Testamento e que nós lemos na Bíblia, e os profetas de hoje, a função é diferente de alguma maneira? Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é apóstolo da Primeira Igreja Batista Renovada em Vila Belga, aqui no Rio de Janeiro, apóstolo Edson Vasconcelos. Apóstolo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Pastor André e os demais pastores, todos aqueles que nos assistem, que Deus abençoe a todos. É um prazer estarmos mais uma vez aqui para falarmos vários temas, né, que já falamos, estamos falando. E esse tema, ele é, não vou dizer que é o melhor, mas também é um tema de suma importância. É bom debater é bom, sobre isso. Muito Gostoso. bom. Por quê? Porque se trata de... Às vezes as pessoas não levam muito a sério, né, os dons espirituais, mas devemos levar muito a sério. Tudo que é de Deus, tudo que está na Bíblia, não é verdade? É de suma importância e de serenidade. Então, decorrente à profecia, os dons espirituais, devemos analisá-los com muita cautela, muito temor e saber que Deus está de olho em todos, tanto nos falsos como nos verdadeiros. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Muitas pessoas, apóstolo, têm perguntado: vem aqui, quando eu recebo uma profecia, como é que filtra? É de Deus, não é? Se analisa o conteúdo, se bate com a Bíblia, se deve também analisar, talvez, a conduta e testemunho da pessoa que entregou a profecia. Nós vamos falar um pouco da importância também de analisar de quem vem ou não. Deus usa, às vezes, uns vasos quebrados mesmo e usa ele para falar. E se a gente fosse, talvez, filtrar a profecia por quem está falando, nunca vai bater ou vai bater, como é que a gente deve imaginar isso? E, claro, muitas pessoas querendo entender se tem misticismo por trás disso. Vem aqui, e até perguntando se os pastores aqui já foram usados em profecia, se vocês têm consciência do que estão falando, ou entram num transe na hora. As pessoas querem entender, e nós vamos debater um pouco, desmistificar, porque a gente às vezes imagina isso, aí vira o olho e transa. Será que a pessoa está consciente daquilo que ela diz? Nós vamos falar um pouco de como o Espírito Santo trabalha na vida das pessoas. Inclusive, pastor André e os demais pastores, e aqueles que nos assistem, relacionado a olhar a profecia pelo frasco ou pelo componente, né, o recipiente, se julgar por aí está frito. Às vezes as pessoas estão... isso aí. Porque Deus... Mas tem a sua importância também, né? Tem sua importância. O cara tá todo errado e vem entregar a profecia. Calma aí, querido. Não, olha bem. O que eu quero dizer é pelo seguinte: muitas das vezes nós pensamos assim, puxa vida, aquela pessoa ali é uma pessoa de Deus. Mas nem todos estão assim em santificação 24 horas. Perfeito. Existe um momento que a pessoa dá um deslize, uma palavra. Nem por isso Deus vai deixar de usar essa pessoa. Não vai deixar, claro. Certo. Mas existem, né? Vamos lá. Se o cara também for muito errado, a gente tem que... A gente fica... Ele tá entregando a profecia, o pezinho já tá atrás, assim. Opa! Para falar um pouco também sobre isso, recebo ele que é pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Arthur Rios, também bacharel em teologia, mestre em historicidade da religião, pastor João Neres. Pastor João, bem-vindo ao Antenados. Hoje a gente tem muito pano para manga aqui. Maravilha. Obrigado, André. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E quero aproveitar para mandar um abraço para minha esposa, irmã Márcia, meu filho Naum Emanuel, e para um pessoal bonito que me recebeu semana passada em Natal, Rio Grande do Norte. Estive pregando ali na igreja do nosso irmão Daniel Rodrigues, irmão João Soares, que nos deu um apoio muito grande, e recomendei que eles assistam. Eles disseram que o canal lá parece que com o tempo fora. A gente tem um pequeno probleminha, tá voltando mas de novo. Estão assistindo pela internet. Mas Natal é uma febre. Boas Novas lá muito forte. Maravilha. Então. Quero mandar um abraço para todos de Natal que nos assistem aí nesse momento. Vamos tentar... Eu acredito que hoje tem um pouco de mística. Muitas pessoas estão perguntando: André, a pessoa entra em transe, entende o que está falando, se cria um pouco dessa mística. O tema é muito atual, mas ao mesmo tempo ele não é novo. Existem histórias do profeta velho e do velho profeta lá no Antigo Testamento. Então essa história não é nova. Acontece ao longo da história de Israel e da história da igreja. Sempre houveram os verdadeiros e os falsos profetas.
Mas o tema é muito atual porque hoje, exatamente nesse momento da história da igreja no Brasil, nós estamos vivendo uma febre de misticismo, muita mistura no meio da igreja, e cabe aos homens de Deus, aos crentes em geral, saberem discernir os espíritos, que é um dos dons espirituais. Muitos falam até errado o nome desse dom, chamam de discernimento do espírito. O nome do dom é discernimento dos espíritos. Nós devemos saber quem está naquela pessoa, quem está falando em nome dela. A gente vai falar sobre isso também com ele, que é pastor-presidente da Igreja Evangélica Palavra Viva, Ministério Amor e Avivamento, também apresentador do programa Plantão Espiritual aqui na Rede Boas Novas, pastor Luciano Costa. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer, saudade. Bom estar Deus aqui, abençoe, aqui prazer conhecer os pastores, bispos, e nós estamos aqui para trazer à luz da palavra um esclarecimento, e espero que o Antenado de hoje seja uma bênção para todos que vão nos assistir. Mando um abraço aí para a minha esposa missionária Ana, para o meu filho Isaías e para todas as ovelhas Palavra Viva, como eu achamos, puro sangue. Deus abençoe. Obrigado, pastor, pela sua presença. Já começamos o Antenados, você pode mandar um questionamento, alguma pergunta. Deixa eu só também iniciar falando que quando nós tocamos em temas até como esse, de dons e tudo mais, muitas pessoas reclamam até de mim, falam: poxa, André, toda vez que vocês falam Espírito Santo, de línguas, parece que vocês falam contra. Na verdade, nós não falamos contra, nós acreditamos piamente que existe, que Deus usa pessoas através de profecia, porém, nós gostamos às vezes de enfatizar no distúrbio que tem nessas situações, no mau uso. Então aqui provavelmente muitas das perguntas, e nós somos pautados pelas perguntas do pessoal de casa, são perguntas um pouco complicadas. Então aqui nós não estamos para falar contra, mas sim para contradizer aqueles exageros, aquelas coisas que são erradas. Então tudo aquilo que a gente fala que é errado aqui, se tudo que você recebeu ou foi usado está fora disso, Deus está te usando. Mas a gente gosta de alertar as pessoas e exortar para que não se faça muito mau uso, porque aqui, gente, se eu começar a ler todos os pontos aqui, autoprofecia, profecia por telefone e por aí vai, a gente vai começar a falar um pouco sobre isso. O que pode, o que é possível, o que não é possível, o que a Bíblia ampara e o que a Bíblia não ampara. Até porque, pastor, estamos vivendo uma época o seguinte, que está sendo mais fácil. As pessoas, pelos problemas da vida, circunstâncias momentâneas e a tendência a aumentar mais ainda, as pessoas estão muito vulneráveis nas suas emoções, nos seus problemas. E aí, quando elas veem e ouvem falar que há um profeta profetizando, o que acontece? Ela, pela sua dificuldade e sua falta de fé na palavra, porque a palavra é nossa regra de fé e prática, ela vai buscar aquela profecia. E ela vai lá, espera, tanto é que a prova real e verídica disso é que muitos trabalhos de libertação, de avivamento, o culto começa. E a revelação só tem no final, que já lá para 11 horas da noite, 11h30. E aquele local, aquela igreja está lotada. Ninguém vai embora, não vai embora mesmo. Fica todo mundo esperando a tal da revelação. Revelação, e como falou aqui o pastor André, é bênção, os dons espirituais, temos que buscar, a igreja do Senhor, avivamento, tem sim. Agora, viver atrás de profecia, no intuito de ouvir Deus falar com ele, com ela, e aí, da 11h30 da noite, a igreja é lotada. Por quê? Espera o momento da revelação, da profecia. Deixa eu até ler, antes aqui do pastor Joneras até falar aqui, que eu achei muito interessante, que um irmão nos mandou aqui, falou: André, veja que o assunto é palpitante, que temos que ter cuidado ao buscar respostas em profecias, porque muitas pessoas vivem debaixo de instruções da profecia, ao invés de viver debaixo das instruções bíblicas. A Bíblia é clara em 1 Coríntios 1:21, que diz que a salvação vem pela loucura da pregação da palavra de Deus e não necessariamente pela profecia. Pessoas às vezes querem respostas através de profecia quando elas estão todas na palavra. Às vezes se busca até profecia porque, poxa, que preguiça, né, de ler a palavra de Deus e entender tudo aquilo. Eu quero uma resposta para as minhas ansiedades. Mas, pastor João, deixa eu até, antes da gente entrar nesse debate pesado, eu só quero que a gente dê uma base bíblica, entendendo os profetas do Antigo Testamento, e hoje em dia o que nós entendemos como profeta, porque hoje também eu acho que tem uma deturpação nesse sentido, que a gente vê assim, o pastor não é profeta, o pastor é pastor. Aquele irmão do suspensório que está sentado ali, que é reteté, e fala, aquilo ali é profeta. Então a gente separa, a gente fala, o pastor é pastor, presbítero é presbítero, aquele é vaso, aquele ali é profeta. Por quê? O cara não prega, não é pastor de igreja, ele só entrega a profecia. O profeta do Antigo Testamento, ele era o pastor, ele era o guia espiritual. Certo. Como é que o senhor entende isso? Eu tomaria como base, para nós entendermos melhor, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz: porque a profecia nunca foi produzida
por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados, ou em outra tradução, movidos pelo Espírito Santo. O que acontece hoje é que tem muitas pessoas profetizando de si mesmo, ou da sua emoção, ou ele tem uma vontade. Alguém me disse que estava num show e a cantora disse, eu profetizo que o Brasil vai ser ex-campeão, e o Brasil não foi. Obviamente não era uma profecia, era até uma vontade dela, né? E talvez por causa disso que o Brasil não foi campeão, não chegou lá. Mas as pessoas também têm deturpado e banalizado o dom de profecia. Então, historicamente falando, precisamos entender o seguinte. A primeira vez que a Bíblia fala de profeta é com Abraão, chama Abraão de profeta. Depois chama também Moisés de profeta, chama Arão de profeta, sendo ele o profeta de Moisés. Moisés diz que virá um profeta, se referindo a Jesus Cristo como o profeta. E aí é muito importante, porque tem muitas pessoas também na Bíblia dizendo assim, eu sou o profeta de Deus para essa geração. Isso é errado. Você e nenhum pastor e nenhum apóstolo é o profeta, você é um profeta. Jesus é o profeta. Entendeu? Nós somos, quando ministramos, nós somos um profeta, isso sim. Então, no Antigo Testamento existia os profetas. Samuel começou com a escola de profetas, com o rancho de profetas. Elias fica sendo aquele ícone do Antigo Testamento, como se fosse, quando a Bíblia fala de Antigo Testamento, fala de Moisés, lei. Elias, os profetas. Moisés jejuou 40 dias, Elias jejuou 40 dias. Lei, profetas, e Jesus, que vai ser o Novo Testamento, também vai jejuar 40 dias. São ministérios específicos. Jesus diz, a lei e os profetas duraram até João Batista. Depois é anunciado o reino dos céus. Agora, quem são os profetas hoje? Porque Efésios 2:20 diz assim, que a igreja, Paulo dizendo, a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E aí vem uma polêmica, porque muita gente acha que esse profeta de Efésios 2:20 são os profetas do Antigo Testamento, e não são. Esses profetas são os profetas ministros. A Bíblia fala de dons espirituais, Espírito Santo, ministérios direcionados, controlados, monitorados, dados por Jesus Cristo. E operações. As operações são de Deus, os ministérios de Cristo e os dons espirituais do Espírito Santo. Então, os ministérios são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, existe um ministro. Quando o pastor está no uso da santa palavra de Deus, quando o pastor Luciano está ministrando ali na Estrada da Posse, ele é um profeta de Deus ministrando a palavra. Quando uma irmã levanta, fala em língua e diz, eis, assim diz o Senhor, no momento apropriado, é claro, ela está sendo usada no dom de profecia. Uma coisa que é a mudança, que é talvez o que o pessoal mistura hoje. Isso. Hoje a gente chama de profeta quem tem o dom da profecia. Ponto. Não é. Tá? Então aquela irmã tem o dom de profecia, aquele irmão tem o dom de profecia, e esse dom veio, segundo Paulo, para exortar, consolar e edificar. Só. Agora aquele profeta ministro é diferente. Ele representa o Samuel de hoje, o sacerdote, é o ministro de Deus que está falando em nome de Deus. Por isso é chamado de anjo da igreja, porque anjo é mensageiro. Ele é o mensageiro oficial de Deus para ministrar a igreja. Por isso esse pastor mandou uma certa irmã se calar, né, que levantou durante o culto, é uma pergunta que você tem aí, né? Isso, eu vou trazer isso aqui pra gente. Vamos fazer o seguinte, porque ele estava ministrando a palavra, maior do que todas as profecias. Ele é o profeta da igreja. A gente já clarificou, olha, claro que muitas pessoas hoje, de fato, entendem que o profeta é quem tem o dom da profecia, e claro, muitas das perguntas são direcionadas para pessoas que têm o dom da profecia, e nós vamos falar um pouco mais e entender o dom da profecia no próximo bloco. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não, o Antenados volta já já. Estamos de volta no Antenados na Geral, terceiro bloco, falando um pouco sobre o dom da profecia. E nós vamos falar nesse bloco algo bastante interessante, vai ser qual o momento certo? Já que falamos um pouco do conteúdo da profecia, como deve ser um pouco, mas vamos falar um pouco sobre qual a função dos que digam, existe lugar e tempo certo para que seja dito. Por exemplo, aqui uma pessoa falou que, olha, meu pastor na semana passada cortou uma manhã, uma irmã que se levantou durante a pregação para entregar a profecia. E o pastor disse, a mulher levantou e opa, pode sentar aí, minha irmã. E o pastor falou o seguinte, que naquela hora, que Deus não fala com duas bocas ao mesmo tempo no mesmo lugar, que naquela hora ele era o instrumento de Deus para trazer a palavra para os irmãos. Como é que vocês entendem o local, o momento certo para se trazer uma palavra? Um dos melhores e maiores exemplos que nós temos na Bíblia é a profecia de Natã para Davi. Imagina, Davi adulterou e matou.
mas Davi era o rei de Israel. Aquele profeta poderia sair dali sem cabeça. Então ele chegou e contou uma historinha, disse que um homem tinha várias ovelhas, mas veio um convidado, e ele, ao invés de matar uma das suas muitas ovelhas, matou a única ovelhinha que tinha, o pobrezinho. Antes dele terminar a profecia, Davi se levantou do trono e deu a sua própria sentença. Davi levantou e disse: digno de morte é esse homem. E aí o profeta disse: esse homem é o Senhor, rei, meu Senhor. Observe que ele, mesmo profetizando duramente, ele nunca faltou com respeito. Este homem é o Senhor, rei, meu Senhor. Davi caiu de joelhos e passou 7 dias em jejum, né, orando por aquela criança. Então, existe um momento que Deus prepara. Quando o profeta é de Deus, nós não dissemos no início, mas convém salientar, profeta em hebraico é nabi, profeta em grego é profetês, e ambos significam aquele que fala em nome de, ou seja, no caso, em nome de Deus, né? O nabi ou o profetês fala em nome de Deus. Se você está falando em nome de Deus, e Deus é misericordioso, obviamente Deus vai lhe dar a estratégia e o momento de entregar, porque é desnecessário expor uma pessoa em público se a profecia é só para ela, ao menos que você queira aparecer, né, na mídia, aquele é profeta. Se a profecia só diz respeito àquela pessoa, né, a gente que está pastoreando, muitas vezes chega a pessoa que quer contar uma profecia, fala: irmão, é para edificação da igreja toda ou é para pessoa específica? Porque se for, você vai lá e entrega direto a ela. Se for uma pessoa conhecida e ela disser: não, é para a igreja, eu deixo falar. Mas se for uma pessoa que eu não conheço, eu digo: irmão, conta aqui primeiro. Conta aqui primeiro, porque aí eu vou discernir se é para a igreja ou se é para uma pessoa específica. Então, quem tem o dom da profecia, tem o momento e a estratégia, como Natan teve, para entregar. Está sobre o pastor o controle disso? Nesse caso, o pastor falou: calma aí, minha irmã, calma, sente-se aí. Porque ele estava ministrando a palavra. Então, mas a em outro momento que você estava acima conhece, de tudo. porque os pastores, querendo ou não, na Longe sua da igreja, igreja. ele conhece o perfil de cada pessoa, sabe quando a irmã está querendo entregar a profecia, porque conhece os trejeitos e tudo. Às vezes é papel, porque muitos pastores nos assistem agora, é papel do pastor chegar e aquela irmã vai se aproximar daquele pessoal que é novo convertido. Calma aí, minha irmã, é papel, pastor, o que vocês vão falar para ele? Pastor, pode falar? Fala aqui no meu ouvido primeiro antes de você Pode, entregar para deve. aquela família. Vocês André, acreditam que esse é o papel do pastor? Sabe o que acontece? Eu vou dizer, esses retetés mentirosos, entendeu? Que eu Não são sou todos, são batizado alguns. com o Espírito Santo, eu creio nos dons espirituais, mas serve para escândalo. E a culpa é de muitos pastores que também não ensinam a sua igreja. Porque, na realidade, o que Paulo diz? Ele diz: se não houver intérprete, que todos estejam calados. E às vezes tem pastor que vai pregar para ele dizer que está na bênção, ele fala 2 palavras lá, 2 versículos, e o resto é bará. Línguas estranhas que ninguém entende. As pessoas que vão lá, pô, esse pessoal é doido, fica até rindo e imitando, como a gente vê. Na realidade, o que eu vejo, o pastor que repreendeu, ele está certíssimo. Por quê? Ele está pregando a palavra de Deus, a maior profecia, e não é dom de profecia, é a palavra mesmo, real, é Deus falando. Então, o que acontece? Eu lembro-me bem, pastor Bonerges, que foi o meu pastor, ele é um batista renovado, mas aquele cara bem durão, e sabe que um senhor, já está bem idoso, quase 80 anos, sabe o que ele falou uma vez? Ele ficou sabendo que eu estava lá. Uma das congregações dele tinha umas irmãs que profetizavam o culto todo e atrapalhavam o pregador. Quando ele ia lá, ninguém profetizava, ninguém entregava nada. Aí ele falou, aí um dia ele foi na congregação, eu estava também, e ele disse: eu quero ouvir hoje os profetas daqui. Eu quero ouvir as pessoas profetizando e entregando revelações. Por que vocês só falam quando eu não estou aqui? E quando eu estou aqui, ninguém entrega nada. Então tem pessoas que elas respeitam quem está na frente, e tem que respeitar mesmo. Na minha igreja, por exemplo, na minha não, do senhor que eu pastoreio, por que então as pessoas não profetizam? Por que as pessoas não vêm dançar? Porque eu não aceito isso, aquela dançarada no meio da igreja. E quando eu creio no poder de Deus, existe tempo para tudo. Ah, tá bom. Existe tempo. Às vezes está cultuando a Deus, está adorando o Senhor. Agora, existe um dia que você vai buscar ao Senhor, vai orar, vai um culto, como se diz, de poder. Eu falo, ó, vira cambalhota, dança, tudo mais. Porque aí a pessoa, mas tem tempo para a operação do Espírito Santo de Deus? A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Você entendeu? Então, quer dizer, o Espírito Santo de Deus, ele pode falar qualquer lugar, onde ele quer,
por qualquer uma pessoa que é servo de Deus, não precisa necessariamente ser o irmão Santarrão, o irmão fulano de tal. Ele não usou um animal para falar com Balaão. Deixa eu pegar esse gancho aqui. Uma pessoa até perguntou aqui na internet, Deus pode usar alguém que não é convertido, que não é crente, em profecia, dar o dom para o cara e o cara profetizar? Eu creio que não. Não necessariamente ele é convertido e tudo, mas ele foi e Deus usa e ele começa a falar. O que vocês acham? Eu creio que não creio. Sabe por quê? Eu vou te explicar. A Bíblia diz que de uma fonte não jorra 2 tipos de água. Ou é salgado ou é doce. E a mula era crente ou era incrédula? A mula de Balaão. Peraí. O que eu estou falando é o seguinte, foi falando, porque eu vou falar de várias situações de pessoas que são usadas. Teve alguém para falar, não necessariamente profecia, mas eu já fui exortado. Por exemplo, quando chega alguém, e eu conheço várias situações de pessoas que estão na igreja, estão com a Bíblia, não sei o quê, daqui a pouco conheço amigos e familiares, enfim. Mas tem um amigo meu que estava muito na igreja e um dia foi para boate. Um amigo dele chegou e falou, tu não é crente, isso aqui não é lugar teu, não. É Deus falando na boca daquele cara. Deus usa, às vezes, uns caras para falar. Então, assim, de uma forma ou de outra. Porque se a gente acredita que profecia, esse que é o problema também. Profecia, eis que te digo. O pastor acabou de falar, olha aqui, o profeta quando chegou com o rei, não chegou com eis que te digo. Chegou, olha, existia. Ele contou uma história. Amaciou o terreno. Na verdade, não necessariamente a gente espera a profecia veio com eis que te digo, não necessariamente é eis que eu te digo. Deixa eu levantar uma pergunta para a gente abordar um pouco a situação de uso aqui e a gente tentar ser bem rápido também. André, frequentei uma igreja onde tinha muita manifestação de pessoas usadas em profecia, muito. Me mudei para outro estado e quando eu fui para esse outro estado, fui para uma igreja tradicional. Lá estou há 3 anos e eu nunca vi, nesses 3 anos, nunca ninguém se levantou, ou antes, ou durante, ou depois do culto, para isso que eu te digo, para entregar nenhuma profecia. Por quê? A igreja é fria ou talvez aqui não se tem necessidade do dom da profecia? Profecia acontece de acordo com a necessidade do local ou das pessoas. Olha, se o dom existe, é para ser usado. Os dons são para a edificação da igreja, né? Assim como os dons ministeriais existem para a edificação do corpo de Cristo. E os dons devem ser usados. Aliás, nós que somos assembleanos, no livro Diário do Pioneiro de Gunnar Wingre, diz que todos os dias de culto havia profecia. O livro de Provérbios também diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Só que a profecia é de uma maneira geral, profecia bíblica, né, e profecia também usando alguém. Então eu creio que das duas, uma, ou o lugar já está santo demais, já está perto do céu, que não precisa de profecia nenhuma, entendeu? Então é sempre ou bom ter uma lá, profecia. aquele pastor, aquele líder não concorda com isso, é hiper, mega tradicional. Aliás, eu sou assembleano desde o ventre, mas eu fiz seminário teológico Batista do Sul, e até uma pergunta que você pode levar para outro tema aí. Aqui a gente tem um apóstolo, mas os mega, hiper tradicionais, eles pregavam que profeta, apóstolo e profeta foi só até a Bíblia ser escrita. E depois só permaneceram os outros 3 dons ministeriais. Já teve esse? Muito bom. Então, de repente a igreja lá que ele está é muito tradicional e não aceita. Pode ser. Talvez um posicionamento do pastor. Então todo mundo aqui está sujeito. Local e todos respeitam. O Espírito está sujeito ao profeta. Então se o pastor é um cara que não onde meu irmão, o cara não vai levantar para entregar a profecia e falar, ó Deus, eu não vou entregar porque o pastor aqui vai me cortar. Às vezes também tem isso. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12 que nós devemos procurar os melhores dons, né? Aperfeiçoar, buscar. A igreja tem que buscar os dons espirituais, mas isso cabe à liderança, ao pastor, pregar, fazer buscas espirituais, busca em oração, campanhas para avivamento, não avivamento corim de fogo, não é isso, é Bíblia, é vida transformada, é vida modificada, e aquilo vai fluindo, e as ovelhas vão se procurando em Deus esses dons, e Deus dá os dons àqueles que o buscam, mas cabe da visão também da denominação, da liderança, isso é importante. Se não houver essa busca, não houver essa intensificação bíblica, para isso não vai ocorrer. Eu acredito que Paulo, escrevendo, por exemplo, aos Coríntios, ele disse que o importante é o amor, né? Se houver profecia, tudo isso, se não tiver o amor, se não tiver Jesus, na verdade, no coração, nada disso vai adiantar. Se a pessoa ele é um profeta, tem o dom de profetizar, profeta, na verdade, são os pastores, nós que profetizamos a palavra de Deus. Se a pessoa tem aí o dom de profetizar, se ela recebe profecias e ela está sendo engambelada emocionalmente por palavras de profecias que não estão se cumprindo, se ela se voltar para Jesus e deixar realmente o Senhor trabalhar no coração dela, ela vai ver que tudo vai mudar. Porque na realidade as profecias, eu creio que são consequências, entendeu? Deus vai falando, ou Deus pode usar alguém,
mas não podemos nos firmarmos. Pautar a nossa fé em na dons profecia. espirituais. Perfeito. Deixa eu levantar uma pergunta. Embora nós acho que tocamos um pouco nisso, o pastor João falou da questão de a profecia em público e como isso tem que ser necessário, mas deixa um pouco nessa pergunta. Às vezes eu acredito que Deus usa uma pessoa, leva uma profecia que é pessoal, só que talvez, não sei se é ingenuidade, porque querendo ou não, a gente imagina a profecia, a gente mistifica muito, a gente pensa que a pessoa é tomada e ela entra em transe e o espírito fala nela, não tem controle. Na verdade, não. Ela tem o... Fala e a pessoa que, poxa, até às vezes pode questionar, será que eu falo isso no ouvido? Será que eu falo essa profecia, isso que eu estou sentindo que Deus me deu ali? E às vezes a pessoa, de fato, manda abertamente, fala abertamente da vida de uma pessoa, porque Deus deu aquela mensagem para ela, mas ela não sabe passar aquilo, ela é ingênua. Se nesse caso, as pessoas estão perguntando, isso é espírito ou é carne? Quando fala da vida pessoal de uma pessoa em público. Só para a gente entender, porque eu acho que Deus até pode falar, mas como está sujeito ao profeta, como isso é entregue, não é Deus que fala, é o profeta que tem que discernir. A palavra é de Deus, a profecia, mas a forma de entregar, por falta de treinamento, por falta de sabedoria, o profeta pode estragar tudo. E agora tem um detalhe também. Ele tem a mensagem, não tem a estratégia. Mas o que mais dá ibope no trabalho, na igreja, é dar em público. Acaba o culto, acaba a palavra, aí fala assim, quem tem revelação, visão para entregar e profecia. Aí eu tenho, para aquela lide verde. Deus fala para a senhora, aí todo mundo fica em silêncio. O silêncio não se ouve um mosquito, porque todo mundo quer saber a vida daquela irmã. Aí todo mundo cala, e aí fala, você aí de amarelo, Deus fala assim, assim, assim. Aí senta o vaso. Mas alguém, para aquele varão lá. Varão, levanta. Levanta a mão. Eu vejo uma chave. Aí todo mundo quieto, olhando para o varão, olhando para o profeta. Então, quer dizer, vai aquela coisa. Isso que dá ibope. Se acabar o culto, a bênção apostólica. Agora, quem tiver para entregar, vai no ouvido de A e B. E aí desanima. Aí não dá ibope. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Antenados na Geral para falar um pouco sobre isso, como deve ser entregue. E aí está sujeito ao profeta. E algumas pessoas até perguntando, embora eu falei um pouco, como é que é esse processo? Porque as pessoas entendem que é místico, é transe, não é? Deus fala como, a pessoa que entrega está sob controle. E aí pergunta, alguns dos pastores já foram usados em dom de profecia? O que vocês sentiram? Como é que foi essa experiência? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. De volta, segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre o dom da profecia. No primeiro bloco, nós abordamos e entendemos quem é o profeta. E hoje em dia, quem é profeta e quem tem dom de profecia ou ministério do dom profético. Nós falamos um pouco sobre isso, só que antes da gente também abordar aqui as perguntas mais pontuais, vamos tentar debater e entender qual deve ser o conteúdo de uma profecia. Quando nós falamos de uma profecia, eu estou falando da questão do dom da profecia. Quando alguém levanta e eis que te digo, ou vem da parte de Deus trazer uma mensagem, enfim, a gente entende, até às vezes brinca, não deveríamos, né? Mas com as pessoas que falam, eis que te digo, mas ela começa a ver e fala alguma coisa. A minha pergunta é, para a gente entender aquilo como profecia, qual é o conteúdo daquilo? Necessariamente tem que revelar algo do futuro, do presente ou do passado da pessoa? Ou não? Se não revelar nada, só falar Deus cuida de você e tudo mais, já é uma profecia. Como é que você entende, apóstolo? O que precisa ter no conteúdo para ser considerado uma profecia? E não aquilo que nós falamos, alguns jargões que nós temos. Até em pregação, que é normal. Olha para o irmão do seu lado e profetiza para a vida dele, que amanhã vai ser melhor. Todo mundo vai ter uma semana de vitória, amém, amém. Não necessariamente todos são profetas ali, não são sobre a questão do dom da profecia. Mas como a gente levanta, é isso que te digo, necessariamente tem que revelar algo da vida de uma pessoa? Olha bem, a parte de revelação é uma coisa. A palavra profética é uma bênção, né? Por exemplo, eu profetizo que você terá grandes conquistas. Quem não quer receber uma palavra? Sim. Eu recebo, lógico. Porque a nossa boca, ela realmente, ela tem que, proveniente dos nossos lábios, tem que ser de bênção. Eu não vou profetizar maldição, só bênçãos. E quem profetiza sobre as pessoas, lógico, elas receberão. Nós sabemos que no Antigo Testamento, o sacerdote, ele tinha que levar o povo à comunhão com Deus, ou seja, transportar o povo até Deus. E o profeta trazer a mensagem de Deus até o homem. Mas temos aqui uma coisa, em 1 Coríntios 13, 9 diz, em parte conhecemos, Paulo diz, em parte profetizamos. Tem pessoas profetizando aquilo que
É o óbvio, o que eu falei ainda há pouquinho off. É o óbvio. O quê? Olha, Deus está abrindo uma porta de emprego. Lógico, Deus vai abrir uma porta de emprego. Eu estou procurando, estou correndo atrás. Ah, Deus me revela que o diabo quer destruir. Meu Deus, o diabo quer destruir todo mundo. Entendeu? A Bíblia revela, né? Querendo isso. É que a gente chama de profecia genérica. Entendeu? Olha só, eis que te digo, né? O Senhor está preparando a tua varoa. Meu Deus, se a pessoa não é gay, não é... Quer ser padre, vai ter que ter uma varoa. O camarada é castrado, ele quer uma varoa. E se profetizar que Deus está preparando varão, que o cara é gay, está errado. Aí está errado, aí é do diabo. Então, amados, olha bem, eu creio que as pessoas querem se promoverem através das profecias. Os dons espirituais existem. Mas, meu Deus, profetizem o que eu não sei. Falem o que eu não sei. O que realmente vai acontecer. E a profecia verdadeira, como sabemos disso? Quando ela se cumpre. Lá a carta de 1 João diz, provai os espíritos. Não é verdade? Para ver se esses espíritos são de Deus. Então, na realidade, para que a profecia do passado? Não precisamos. Profecia do presente. Precisamos se ela for óbvia para Deus revelar. Alguém uma vez, olha bem, nós devemos, e tem pessoas que são teleguiadas, creem mais nos profetas, ou as pessoas que andam profetizando. Dom de profecia, mais no dom da profecia. Não é dom de profecia, são os mentirosos, na verdade, do que propriamente na palavra de Deus. Eu viajei do Espírito Santo para Conceição da Barra, de Conceição da Barra no Espírito Santo, um alô para o pessoal lá em Vitória, Conceição da Barra, São Mateus que nos assiste. Eu estava viajando, ia viajar no outro dia. E alguém me entregou uma revelação que haveria um acidente, que eu capotearia com o meu carro. Revelação da morte, alguém pergunta disso. E eu falei, sabe o quê? Meu irmão, se você crer, você vai crer em quem? Em Deus, que vai te guardar numa viagem, ou vai acreditar em alguém que te entregou uma revelação? Eu precisava estar no Rio de Janeiro com minha família. Entendeu? Eu precisava viajar. Eu falei, bom, Deus, Ele é poderoso para me guardar dos lados. Eu orei, viajei. E viajei, saí até do limite. 130, 140. E graças a Deus cheguei bem. Então, se eu ficasse com medo e fosse acreditar, eu não acreditei na revelação. Então, tem pessoas que acreditam mais em uma profecia mentirosa, uma revelação, do que propriamente a palavra de Deus, porque os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Deus está conosco. Agora, se alguém vai entregar algo de Deus, que não seja óbvio, que seja muito, você vai analisar aquela profecia, porque a Bíblia manda julgar, não é? A profecia, não o profeta, mas a profecia nós devemos julgá-la. É de Deus. O que está errado? O que é antibíblico aqui? Nessa palavra. E aí, pelo conteúdo em si, pastor, e vocês entendem que a gente tem como, já pelo conteúdo, poxa, não me revelou, não é de Deus, ou revelou coisa do passado, do futuro, porque, por exemplo, quer ver uma coisa? Já que a gente está falando de conteúdo, deixa eu jogar uma pergunta pontual, que se as pessoas justamente fizeram isso, questionaram o conteúdo dela e bateram. Aqui uma moça falou que estava num velório, eu já até falei sobre esse caso aqui no Antenação Geral, e uma irmã se levantou durante o velório e falou assim para a família que estava chorando ou triste da moça, da matriarca, né, da mãe da família que estava ali falecida. Falou o seguinte, eis que te digo, aqui, ó, Senhor, manda... ela levantou e falou assim, ó, eis que te digo que a tua mãe que já está com o Senhor manda te dizer, filhos e filhas, fiquem tranquilos. É como se fosse um espiritismo o negócio, né? Allan Kardec desceu ali e ele está trazendo mensagem de morto para cá. Então, assim, esse é um conteúdo, pastor Luciano, um pouco duvidoso, eu entendo. Se tem outras situações assim que a gente fala só pelo conteúdo, ó, e aí eu até falei, profecia da morte. Eu já recebi uma moça que chegou, vai ser assassinado. Mas veio lá do Bento, vai para o céu, eu já falei, eu não aceito isso aqui não, profecia da morte. Às vezes tem uma coisa meio esquisita. Claro, o conteúdo é super importante. É para consolar, é para exortar, é para alertar. E aí como você percebe que aquele conteúdo, aquilo veio da parte de Deus? Quando fala com você, tem que falar e fala, eu já recebi, e fala ao coração. Você percebe que é Deus falando, porque é uma coisa íntima, é uma coisa sua e Deus, é uma coisa que aquela pessoa, talvez você viajou e você não conhece aquela pessoa, nunca viu, e Deus usa aquela pessoa, é diferente. Testifica. É diferente. Eu já recebi uma profetada e já recebi profecia. E profetada é diferente, é super diferente. Dá para ser perceptível. Agora,
claro, numa condição de pastor, um exemplo, né? Que a gente tem uma maturidade, uma estrutura bíblica. Mas uma ovelhinha, tadinha, uma ovelhinha vulnerável, cheia de problema, ela recebe o que vier na frente. Ela não tem o discernimento dos espíritos para discernir aquela profecia. E aí ela vai e recebe. E quantas vezes eu já percebi, já atendi pessoas, pastor, eu vim de um local e me falaram isso, a pessoa veio chorando. Até ligaram para mim uma vez, pastor, eu recebi uma profecia em tal lugar assim. Está repreendido, bota a mão no coração, vou orar. Orei, repreendi, até hoje a ovelha está viva. Sabe qual é o problema maior dessas... pastores, sabe qual é o problema maior das falsas profecias? Nós não somos contra, aqueles que nos assistem podem estar dizendo, esses pastores são carnais, está vendo? Que muitos falam assim, não é isso. Na realidade, o que nós estamos vendo são pessoas feridas por muitas mentiras. Por quê? Uma pessoa está vulnerável, ela vai e recebe uma profecia, que ela vai isso, vai aquilo outro, e ela acaba acreditando. E chega, passa anos e anos, isso não se cumpre. Essa pessoa acaba dizendo, olha, realmente Deus não é comigo, isso não aconteceu, é tudo mentira, e acaba até desistindo de servir ao Senhor. Por quê? Não está tendo ensinamentos e ela está sendo teleguiada pelo falso profeta. E tem pessoas que vai buscar a irmãzinha lá no Pico do Morro, lá não sei aonde, para poder se consultar. Isso aí chega mais a ser espiritismo, né? Porque na realidade, como uma pessoa, essa profeta, eu vou a resposta aí para essa irmã, essa profeta que falou isso, ela o que mentiu sobre Deus não diz, por enquanto ninguém tem certeza se alguém foi para o céu ou para o inferno. Naquele grande dia, eu estava até falando com os pastores, é que nós vamos ter aí um grande, vamos dizer assim, surpresa. Por quê? Ninguém pode dizer, sua mãe foi para o céu, só Deus sabe. Mas Deus não vai revelar? Não interessa, isso aí Deus não vai revelar para ninguém. E às vezes muito menos a mãe que está no céu ou qualquer outro lugar vai falar com alguém. Pastores, olha só. Eu posso até acreditar que ela está no céu, pode ser tudo bem, irmã de oração, mas que ela está falando e mandando em Hebreus diz, morreu, existe. Segue-se o juízo. Deus não dá essa confiança de estar usando ninguém, está no céu, está no inferno. Deixa eu levantar uma pergunta, até um pouco polêmica, que a gente tocou, até rimos numa situação, mas vamos lá, se eu for para o Antigo Testamento, e vamos ver os profetas, vou pegar o profeta Samuel ou alguns outros aí, eles não necessariamente entregavam profecias de morte, mas eles matavam. A minha pergunta, se vier uma profecia de alguém, eu recebi e repreendi porque a moceradora já tinha entregue essa profecia de morte para um monte de gente. Mas sim, pode acontecer isso? De uma falar, olha, querido, se você andar por aí, Deus vai te recolher. Bem, nós temos o exemplo. Exortar ou alertar, se tu continuar por aí, meu irmão, teu caminho vai ser morto. Tem. Isaías disse, assim diz o Senhor. Porque tem outra coisa também que o profeta gosta. O profeta gosta de descer o cajado. O profeta não gosta de trazer coisa boa, não. Ele gosta de trazer, assim diz o Senhor, vou detonar, vou destruir. O profeta gosta disso, já percebeu? Aí o profeta, só que com Ezequias, Isaías se dava mal. Porque toda vez que Ezequias orava, Ezequias tem um jeitinho de orar que Deus responde. E ele chegou lá e disse, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Profecia de morte, revelação de Deus. Só que quando o profeta saiu, ainda estava no pátio, Ezequias fez uma oração, que eu já contei, em torno de 10 segundos. Ele virou o rosto para a parede e disse, Senhor, eu fui fiel e tal, e tal. E aquele rosto na parede fez com que o Senhor se levantasse do trono, se comovesse, e mandou o profeta voltar e dar para ele mais 15 anos. Então, era uma profecia de morte? Era. Agora, ele adquiriu vida? 15 anos. Mas nesses 15 anos nasceu Manassés, que foi o pior rei de Israel. Era a vontade de Deus? Aí a gente fica na dúvida. Agora profetiza isso aí. Até os seus filhos sacrificou no fogo. Manassés. Só que a profecia, as pessoas tinham, na verdade, eles eram profetas, não é que existia escola de profetas, de ministros, né? Mas nós vemos hoje o homem, ele não precisa de intermediários, não precisa. O próprio Senhor Jesus diz, olha, você quer falar com Deus? Vai em oculto, fecha a porta do seu quarto e vai falar com Deus, Deus te responde. Você não precisa estar consultando, voltando ao tempo da idolatria, da feitiçaria. Você não precisa estar pedindo respostas aos homens e nem mulheres, mesmo se eles tenham dons. Na verdade, você dobra o seu joelho, porque nós temos Jesus. Jesus diz tudo lá em João 15.
tudo que pedis na oração, crendo, recebereis. Nós não precisamos de Você intermediários. pode orar a Deus e ele mandar um É isso aí. profeta Só com uma que mensagem específica. Isaías, ele era o profeta levantado por Deus no Antigo Testamento, na ocasião. Era o profeta messiânico e tudo mais. Mas relacionada aos dons de profecias, isso aí, amados, serve para exortação, para consolação? Sim. Mas existem casos e casos. As pessoas parecem que vão para a igreja para ouvir profecia e não a palavra de Deus. Isso foi falado para o pastor Luciano no início. É muito complicado a gente querer ser guiado pela profecia do que pela palavra de Deus. E muitas pessoas entendem isso, entendem profecia às vezes como horóscopo. Eu preciso ouvir a profecia dessa semana. Até porque isso dá trabalho. Como o senhor falou em buscar a Deus e buscar na palavra, na oração, para você ter essa sensibilidade de você ouvir a voz de Deus, você tem que mortificar a carne. Você tem que estar sensível ao Espírito. E para isso você tem que ter uma vida regada com a presença de Deus, que dá trabalho. E aí você vai, oposto ao que o pastor João falou, né, que tem pastor que, profeta de exorta, que gosta, e tem mesmo, e é mesmo. Agora tem o outro lado, de profeta que só quer contar a vitória. Quer ver? Você vai a alguns locais de trabalho desse tipo, aí você chega, meia hora depois, você vai ver os carros que estão ao redor desse local, os veículos. Que carro, segundas-feiras, tem muito isso. E muito carro bom, bonito, carro importado, inclusive. E aquelas pessoas vão ali. E ali só tem essa profecia. Ó, Deus está abrindo outra porta para você no negócio. Ó, seu marido vai voltar. É só vitória. Quando a pessoa chega bonito, com roupa, aquelas bolsas, mulheres, né, com bolsa Vitor Hugo e toda charmosa, e os homens também com aquele terno, o sapato, é só vitória. O negócio só está vindo. Ó, eu vejo a caneta. Eu vejo a caneta de fogo na tua mão. Eu vejo a chave, uma chave de ouro. Levanta a mão, recebe aí. E a pessoa começa a chorar. E aí a sensibilidade, aí entra a sagacidade, eu ia falar perspicácia, não. É a sagacidade. Você começa a entregar, você não, a pessoa, está repreendido. A pessoa começa a falar. Conforme a pessoa vai chorando, ela vai naquele foco. Se ela começar a falar de negócio de dinheiro, a pessoa vai ficando sensível. Aí ele vê que não fluiu, vai para o casamento. Quando falar em casamento, a mulher começar a chorar, fala, aí. Então nesse casamento, essa pomba gira, olha, Deus me mostra que é loura, pronto. Ele vai mesmo na sagacidade. É o inimigo. É uma mesmo, ciência. É uma ciência. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Vamos falar um pouco sobre o momento certo de ser entregue uma profecia. Como é que vocês acham isso? Tem local e momento certo? Vamos falar aqui de situações que aconteceram durante o culto, de outras situações até em público. Levantou e Deus, às vezes, pode até ser de Deus, ter uma palavra mesmo de exortação para a vida de uma pessoa. Só que será que o profeta ou a pessoa que foi usando a profecia tinha que falar, olha, tinha que chegar no ouvido dele ou na casa dele, não na frente da igreja inteira para falar algo da vida pessoal daquela pessoa? Vamos falar um pouco sobre isso no próximo bloco, mas antes disso eu tenho um recado para você. Preste bastante atenção. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 110307 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Vou embora. Último bloco do Antenados, na geral, estamos falando sobre o dom da profecia. Nesse último bloco eu quero abordar, claro, tem várias perguntas pontuais, mas nós estávamos falando sobre como é que esse processo de Deus falar com a pessoa e ele entregar, porque às vezes se faz muita mística atrás disso. Parece que a pessoa não se controla e fecha o olho e entra num transe. E algumas pessoas até perguntando, pastores, vocês já tiveram alguma experiência de entregar profecia para alguém? Como é que foi essa situação, para a gente poder desmistificar um pouco? Posso falar sobre isso? Bom, eu entrego quase todos os dias e todos os domingos eu entrego uma profecia do público. Mas como dom, não agora a profecia o dom de profecia, vamos lá. Exatamente. Eu sei, entendi. Só para brincar um pouquinho. Eu, na verdade, Deus já me usou. Eu gostei muito quando foi abordado aqui no início,
sobre a pessoa que diz, eis que eu sou o Senhor que te digo tal, tal, tal. Não é por aí. Olha, Pode ser, isso aconteceu pode na minha ser. igreja, por isso que eu digo, eu levo muito a sério os dons espirituais e eu não falo em línguas assim por falar, para dizer, estou inventando aqui, porque eu acho isso aí muito sério. Na realidade, foi um rapaz na nossa igreja buscar a mãe. E eu estava pregando, ela deu um grito e eu vi o rapaz saindo e eu falei assim, o que houve? Parei de pregar, o que houve? Aí o diácono falou assim, a filha dela de 13 anos faleceu. Aí, eles estão assistindo a igreja, né? O nosso debate e nós temos testemunho disso. Eu falei assim, isso foi uma coisa assim, repente. Não foi calculada. Porque o Espírito de Deus não precisa consultar a você sobre nada. Profecia nunca Sabe foi o que Deus calculada. falou? Né? Sabe o que o Senhor falou no meu coração? Olha, manda o teu filho embora. Você vai depois, você vai no meu carro. O diácono vai te levar no meu carro. Porque quando você chegar na sua casa, a tua filha vive. Isso é uma profecia. O Adail, diácono da nossa igreja, pegou o meu carro e foi lá. A menina estava sentada no sofá, tinham acabado de dar banho. E clinicamente ela tinha dado como morta. Isso é uma profecia. Agora, tem pessoas que se entortam todas, né? Aquela coisa, começa a correr. Pode botar a mão que é demônio. Porque o Espírito de Deus, ele conserta as pessoas. Nós ficamos com... O nosso rosto tem que brilhar, tem que ter alegria. As pessoas se entroncham, se entortam e tal. O único que entorta o corpo da pessoa é o demônio. Os profetas vão mandar um monte de É isso aí, vai. Conserta, meu irmão. Às vezes até trejeito que... Então, Não, mas- a outra parte que eu quero falar sobre público. Profetizar em público é bom. Para que os infiéis, eles possam saber que Deus realmente está naquela igreja. Porque Paulo disse. Ele falou assim, olha, se houver intérprete, que haja profecia. Mas se não tiver interpretação, fiquem calados. Porque senão o indouto, ele vai Línguas dizer o quê? estranhas. Hã? Não, Ele vai dizer, línguas estranhas, estão no loucos. Então a profecia em público é de Deus, as revelações é de Deus. Para quê? Para edificação e para exaltar o nome de Deus, não quem está entregando. É por isso que muitos têm caído, porque eles se acham Deus. Não, eu sou tal, eu sou o Senhor. Então, na verdade, quem tem os dons, meu irmão, cuide de ser bem humilde, com muito amor, porque Deus usa o humilde. Pastor, os dons espirituais e as manifestações do Espírito Santo é o Espírito que faz. Então a forma, né, como o apóstolo aqui pontuou, é multiforme graça que Deus usa. Deus usa de multiforme graça. E aí a pessoa pode falar grosso, a pessoa pode mudar de voz, a pessoa pode correr, a pessoa pode pular. É o Espírito Santo. É uma coisa que não tem como a gente questionar. Não tem uma forma. Não tem uma forma. Outros podem dizer, não, mas como também pode falar ou profetizar algo assim, todo quieto, com a voz comum, como também. Então, não dá para se questionar, indagar essa questão, a manifestação. Quanto à manifestação, para nós menos importa. O que importa é o resultado. Aquilo fluiu, aquilo gerou resultado, aquilo edificou, aquilo exortou aquela manifestação. E quanto a se eu já profetizei, se Deus já me usou no dom do Espírito, né? Dom de profetizar. Não, até hoje, nunca Deus me usou no dom da profecia. Ele já me usou no dom de revelação. E que é parecido, mas não é a mesma coisa. Então, ele não me usou, mas eu em revelação sim. Como eu sou um pastor local, pastor presidente, pouco eu saio. Então, eu também não busco muito, porque tem que buscar. Eu também não busco, por quê? Eu sou pastor das ovelhas, eu faço gabinete. Então, aí no altar, eis que te digo, ovelha, o assunto do gabinete, então eu vou na palavra que ninguém escapa, né? Na palavra ninguém escapa. Agora, Deus já me usou na própria igreja como visitante, e Deus já... Visitante, nunca vi a pessoa, Deus já me usou lá na Palavra Viva, e Deus já me usou em outras igrejas, que aí é uma benção. Aí eu dou lugar mesmo, nado no Espírito, porque ninguém nunca me viu. Eu chego lá, bradando mesmo. Pastor aí André, largo tudo. Pastor André, tinha um pastor que ele estava tão aborrecido, aconteceu mesmo, aborrecido com as ovelhas, aquela coisa toda. Ele olhou para o irmão e falou assim, olha, eis que assim diz o Senhor, hein? Toma cuidado porque o cerol está passando e tu será o próximo. Precisa da morte Isso aí aí. é carne André, pura. quanto à forma do Espírito Santo usar, nós temos que ter muito cuidado, porque nós temos na Bíblia, por exemplo, Saul. Saul chegou no rancho de profeta, e quando foram procurar, Saul estava nu,
e se criou um ditado: está Saul entre os profetas? Não vamos colocar isso como doutrina hoje, para todo mundo ficar nu. Mas que tipo de manifestação foi aquela? Está na Bíblia. A Bíblia diz que houve uma manifestação ali, estavam cantando e Saul estava nu entre os profetas. Então, existem algumas manifestações na Bíblia que o próprio Espírito direciona onde e como, né? É claro que sem sair sem trazer aberração, sem sair do controle, ninguém entra em transe. O Espírito do profeta é sujeito ao profeta. Em qualquer momento, se ele for interrompido, ele poderá parar, porque ele não está em transe. Tá? Isso é que a palavra de Deus nos ensina. Para desmistificar um pouco dessa situação, a gente tem só mais uma pergunta que eu acho interessante, porque hoje em dia, de alguma forma, muitas pessoas de fato seguiam por isso. Então a gente tem aquela coisa, liga para o irmão tal que ele é profeta. Uma vez eu estava em São Paulo, indo na estrada, vindo com família e tudo, e liguei numa rádio, e era uma 1h30 da manhã, e todo mundo que ligava para o programa, um programa do pastor, todo mundo que ligava para o programa dele, alô, pastor, tudo bem? Ele começava a falar em línguas e profetizava, mas aquelas profecias assim, ei, olha não sei o quê, Deus vai te levantar, e não sei o quê. Eu falava, gente, eu sou crente e já estou um pouco assustado, escandalizado. Quem não é crente liga isso aqui e fala, meu Deus do céu, isso aqui... Só para a gente esclarecer por último, temos 1 minuto só para Antenados na Geral. Profetas, pessoas que Deus está usando, tem dom, tenham muito cuidado, porque essa questão de profecia, de fato, parece ser uma coisa que arrasta muita gente, que mexe muito com as emoções, e tem muita igreja que vive na base disso. Mas não permanece, não embasa a ovelha, isso não faz a obra permanecer grande. Dá aquele inchaço, é um movimento, mas não dá respaldo de crescimento na igreja e saúde à igreja, que a igreja precisa mais de saúde espiritual. Não vou profetizar, mas posso exortar. Então tome cuidado, porque isso é um dom muito, muito sensível. E se Deus entregou para você e você buscou, use com moderação, tá bom? Pastores, obrigado pela participação de vocês hoje aqui no Antenados na Geral. Foi muito bom falar um pouco sobre esse tema. Foi maravilhoso. Muito obrigado, pastor João. Obrigado pela sua presença. E a sugestão é consultar direto o Espírito Santo. Temos acesso direto a ele. É isso aí. Pastor Luciano, obrigado pela sua presença. André, Deus abençoe. E espero voltar outras vezes aí. Um grande abraço. Só lembrando que a palavra viva é pentecostal, é fogo e glória. É teté. Pessoal de Vila Bela, e Deus dá lugar. Todos, Dom Bosco. Um grande abraço para você. Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.